Fala, povo! Bom ou não? Professor João Batista, mais uma vez aí com uma aula top para todos vocês, beleza? Hoje nós vamos falar sobre técnicas para passar em concursos públicos, né? Muita gente aí pretendendo fazer um concurso bacana aí, nada melhor do que você conhecer algumas dicas aí fenomenais, né? Que tem feito toda a diferença na vida dos concurseiros, beleza? Vamos começar? Vamos lá. www.tecnicasparaconcursos.com.br é o nosso site. Visite, tá bom? Vamos lá então. Vamos começar aqui por essa tela aqui, ó. Eu gostaria de falar para vocês a respeito de algumas expressões. Não leiam. Olhem para mim, tá? Deixa eu explicando passo a passo, vai ficar melhor assim. Não basta dar lista de advérbios e pronomes indefinidos, tipo, né? Nunca, jamais, apenas, sempre, todo, só, né? Esses pronomes aí indefinidos e esses advérbios e alguns outros que caem em provas de concurso público. Porque muitos professores, né, falam assim, olha, se aparecer um pronome indefinido, um apenas, um jamais, um advérbio, assim, você já pode marcar que é incorreta. Filhão, não basta uma lista de advérbios e uma lista de pronomes indefinidos se você não compreender verdadeiramente o que estas palavras elas querem expressar dentro de um próprio texto. É muito importante que você tenha esta listinha de palavras aí, mas que você compreenda. Por exemplo, né? Eu quero dizer para você sobre essa frase aqui, olha. Um único exemplo torna a frase negativa. Tá? Eu tenho até um outro vídeo no YouTube sobre este assunto, mas é muito importante falar desta forma diferenciada aí para ajudar vocês a serem aprovados em concursos públicos. Por exemplo, se eu pego a seguinte expressão, ó, eu sempre serei feliz. Tá? Então, por que eu digo que esta frase ela é falsa? Por quê? Porque o sempre, ele denota que você nunca vai ser triste. E se amanhã ou depois, se por um único motivo você ficar triste, então significa que a sua tristeza derrubou a veracidade desta frase. Então, na verdade, estas palavras, esses pronomes definidos, esses advérbios, eles são negativos dentro de uma língua, dentro da própria estrutura de uma técnica para passar em concurso, mas você tem que provar dentro de um contexto. Por exemplo, eu só me alimento de arroz. Por que eu digo que esta frase ela é falsa? Por quê? Porque esta expressão ela está tornando a frase falsa. Ou seja, mas para que esta frase seja falsa, eu preciso quebrá-la. E como que eu quebro esta frase? Da seguinte forma, se amanhã ou depois, se algum dia em minha vida eu me alimentar de qualquer outra coisa a não ser o arroz, então eu já quebrei a frase. Então, este é um dos motivos, tá? Que nós precisamos compreender por que estes pronomes indefinidos e esses advérbios, eles tornam a frase negativa. Filhão, isso despenca em prova de concurso, em todas as áreas, mas você precisa fazer esta construção que eu estou explicando aqui para vocês. Por exemplo, se eu pego a próxima tela, né, e eu venho aqui, e eu mostro uma frase para vocês, escrito o seguinte: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Ou seja, nem sempre, quando aparecer um pronome indefinido ou um advérbio, a frase será negativa. Não. Nós temos que compreender, né, filhão? É dentro do próprio contexto quando ela será positiva ou negativa. Então, eu estou dizendo para você que esta frase ela é verdadeira. Aí agora é o seguinte, se ela é verdadeira, talvez o candidato, você mesmo ou você mesma, então poderia me questionar. Professor, o senhor disse que se eu conseguir quebrar a frase, se eu conseguir mostrar uma única situação
de forma oposta, isso significa que a frase ela vai se tornar com sentido contrário. Se a gente prova que é positiva, com um sentido contrário, a gente prova que é negativa. Se a gente fala que ela é negativa, com um sentido contrário, a gente fala que ela é positiva. Então, por exemplo, ninguém será obrigado a fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Uma informação, entre aspas, advinda da Constituição Federal. Aí você pergunta, eu, professor, sou obrigado a comer? E a lei não me obriga a comer. Professor, eu consegui quebrar essa frase. Não, você não conseguiu. Porque olha só, se você disser assim, ó, eu sou obrigado a comer, e a lei, em qual artigo da Constituição Federal, ela me obriga a comer? Filhão, quando estiver escrito assim, ó, olha assim, ó, em virtude da lei, não está dizendo da Constituição Federal, está dizendo da lei, independentemente de qual lei seja esta, né? Existem muitas outras leis que não são leis literalmente dentro da própria Constituição Federal. A Constituição Federal é a nossa maior lei. Por exemplo, filhão, se você não comer, você morre, filhão. Então, olha um detalhe aqui, ó. Se eu sou obrigado a comer e a lei não me obriga, mas existe uma lei que te obriga. Qual? A lei do seu corpo. A lei do seu corpo, ela determina, ela obriga que você come. Então você não conseguiu quebrar a frase, percebe? E o que acontece? Dentro deste pensamento, dentro desta estrutura, dentro desta visão, você consegue acertar muitas questões de concursos públicos. Guardando o seguinte, vou repetir, se uma frase tiver um pronome indefinido ou tiver um advérbio, se você conseguir quebrar aquela frase e encontrar apenas uma única situação que possa contradizer aquela informação, então a informação ela será o quê? Uma inverdade. Bacana? Então nós vamos continuar aqui. Eu vou passar algumas questões de concurso aqui para vocês e nós vamos analisar esta informação dentro desta estrutura que eu estou explicando. Bom, nós vamos pegar aqui uma questão, tá? Para que os municípios arrecadem as suas receitas próprias, é necessário o enfrentamento das demandas, vírgula, cientes que são investimentos que, além de cumprir a obrigação constitucional da lei de responsabilidade fiscal e evitar penalidades aos administradores, o retorno se dará mediante o aumento da receita própria, diminuindo a dependência das transferências correntes. Ponto. Beleza. Então, o que acontece? Até aqui, até este ponto, é o texto. Tenho falado muito para os meus alunos em meus vídeos no YouTube, que tem o texto, a proposição e as alternativas. E, na grande maioria das vezes, os textos, eles não respondem uma questão de concurso. São apenas informações que a banca vai falar sobre algum determinado assunto e, em seguida, a banca vai te fazer uma pergunta relacionada ao assunto cuja resposta não se encontra no texto. Vocês têm visto isso em vários vídeos meus do YouTube. Se você ainda não viu, pode assistir aos vídeos aí que você vai realmente comprovar isso que eu estou dizendo. Beleza. Compete ao município, exceto. Legal. Se apareceu a palavra exceto, né, filhão? Na proposição, porque a proposição começa daqui para lá, depois do texto. Então, exceto é a negativa. A negativa é aquela que faz acepção de pessoas e coisas. A negativa é alguma informação que tem uma inverdade. Então, deixa eu ver se eu encontro algum pronome indefinido ou algum advérbio. Se eu encontrar algum pronome indefinido ou algum advérbio, eu vou tentar quebrar a frase encontrando apenas uma situação. Se eu encontrar uma situação, então essa alternativa será a negativa. Beleza? Vamos continuar aqui na letra A. Então, mais certo é a negativa. Instituir e arrecadar todo e qualquer imposto. Beleza. Então, peraí. Eu nem vou ler as demais. Então, a banca está dizendo para mim o seguinte. Ela escreveu um texto, até privilegiou o texto, julgando as responsabilidades aí para
as próprias prefeituras, para o município, vamos dizer assim. Depois ela perguntou para mim o que compete ao município, exceto. Exceto é a negativa. Eu encontrei um todo e qualquer. Se eu encontrar um único imposto, um único imposto, tá? Que não ser de competência do município, independentemente de instituir ou arrecadar, então significa que a negativa tem que ser a letra A e eu não vou nem ler as demais. Bom, eu tenho ensinado para os meus alunos que as técnicas estão bem relacionadas ao conhecimento. É muito importante você ter essa visão, mas também é indispensável, é fundamental que você tenha também o conhecimento de alguma parte, alguma coisa da lei, com certeza. Olha o que diz o artigo 155 da Constituição. Compete aos estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre propriedade de veículos automotores. Ou seja, se a competência é dos estados e o Distrito Federal, no caso, então não é competência do município instituir todo e qualquer imposto. Aí você pergunta, e arrecadar? Não interessa. Se já não é competência do município instituir todo e qualquer, porque este aqui dos veículos automotores é competência dos estados do Distrito Federal, então, filhão, eu já marco a letra A como negativa e nem leio as demais. Você está percebendo? Dentro desta linha de pensamento, filhão, nós vamos longe, tá? Mas é sempre importante você ter essa técnica, ter o macete, ter as maldades, né? As dicas para você ser aprovado em concurso público, mas somado também ao seu conhecimento. É muito importante que nós conheçamos técnicas, mas que nós também possamos conhecer parte do conhecimento para agregar uma coisa a outra e, consequentemente, sermos o quê? Aprovados. Vamos analisar mais uma questão dentro dessa linha de pensamento? Vamos lá? Bom, a questão que eu vou analisar com vocês agora é uma questão sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, beleza? Vamos lá, então. Questão 2. Passar aqui. Joia. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito, à dignidade, como pessoas humanas em processo de desenvolvimento, e como sujeito de direitos civis, humanos, sociais, garantido, Constituição das leis, ponto. Beleza. Então, até aqui, filhão, até as leis, até esse ponto, é o texto, né? Este texto não vai responder as perguntas, tá? Não fique preso a texto quando for fazer prova. Texto você corre o olho para ver se fala bem de alguém ou mal de alguém, né? Tenho falado isso muito para vocês em meus vídeos aí. Agora aqui, marca a alternativa o quê? Incorreta. Então, a incorreta é o quê? É a negativa, né? É a que faz acepção e por aí vai. De acordo com o artigo 16, que eu não li, tá? E não interessa, né? Que diz o direito à liberdade, aspectos, ponto. Beleza. Independentemente de existir um ECA que eu não li, eu estou dando técnica para você acertar questões, independentemente de você ler. Porque há muitas pessoas que leram o ECA, leem o ECA e erram questões tão simples assim, né? Então, o que a banca está pedindo é para eu marcar a incorreta. Vamos procurar nessa linha de pensamento algum pronome indefinido, algum advérbio ou alguma situação que eu consiga quebrar a frase. Se eu conseguir quebrar a frase, então ela é o quê? Vai ser a negativa. Letra A. Ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários ressalvados as restrições legais. Consegue quebrar isso? Mas não consegue mesmo. Não existe ser humano na face da Terra que quebra isso. Porque é o seguinte, a criança e o adolescente, ela pode ir, ela pode vir, estar nos logradouros? Pode. Ressalvadas as restrições legais. Se está restrição legal, filhão, então não tem conversa. Nem eu, nem você, ninguém quebra isso. Então, não pode ser a letra A, beleza? Então, vamos analisar a B. Opinião e expressão. Você quebra? Você consegue mostrar uma situação em que a criança não pode ter a sua opinião? Em que ela não pode se expressar? Filhão, você não quebra isso. Isso é um direito
constitucional que assiste a todos nós, beleza? A letra B de bola, então, não pode ser também, legal? Letra C, participar da vida familiar e comunitária com discriminação. Opa! Aqui, ó. Com discriminação. Eu estou buscando, filhão, a incorreta, a negativa. Então, se é com discriminação, a letra C de casa, ela será o quê? A negativa. Ah, mas eu quebro. Então quebra. Deixa eu ver se você consegue quebrar. Você consegue arrumar alguma situação em que a criança ou o adolescente ele participe de uma determinada vida familiar e comunitária e ele possa discriminar? Em qual artigo da Constituição Federal está escrito isso? Você não quebra, filhão. A negativa é a letra C. Vamos continuar a análise. Brincar, praticar esportes e divertir-se, você quebra? Existe alguma situação que a criança não possa brincar, não possa praticar esportes e divertir? Aí talvez você fale, ela não pode brincar em cima de uma roda gigante, ela não está brincando, está arriscando a vida dela. Entendeu? De acordo com as brincadeiras, não existe ninguém hoje, né, nenhuma pessoa da área da educação que incentive a criança a brincar em uma avenida congestionada, não tem jeito. Então não podemos apelar, né? Ela pode participar da vida política? Política não pode, filhão. Na forma da lei, ela pode. E você não consegue quebrar a letra E, logo a correta é a letra C de casa. Top, top! Gostou da aula? Está esperando o quê, filhão? Por gentileza, compartilhe com seus amigos, tá bom? Se inscreva em nosso canal aí, acione o sininho, é muito importante, porque nós temos várias redes sociais aí que vocês poderão nos acompanhar no Instagram, tudo aí na descrição, no Telegram, beleza? E em breve teremos mais vídeos bombásticos aí para vocês. Muito obrigado, um abraço e tchau, tchau!